Olá, meu nome é Renan Finamori e sou um dos professores da disciplina Engenharia e Meio Ambiente. Faço parte do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica. Nessa primeira aula, vamos abordar o tema Meio Ambiente e Desenvolvimento. A proposta da aula é apresentar os seguintes pontos: meio ambiente, o conceito de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e o significado do termo sustentabilidade. Quando falamos em meio ambiente, muitos termos surgem. Isso porque a temática ambiental essencialmente possui um caráter multi, inter e transdisciplinar. Do ponto de vista da engenharia, nossa preocupação principal está em identificar, compreender e propor soluções de base técnica para os problemas ambientais. E isso não deve se restringir somente à engenharia ambiental. Hoje, todo projeto de engenharia precisa, em alguma medida, levar em consideração a variável ambiental, pelo menos porque é necessário adequar os nossos projetos à legislação ambiental. Uma dúvida: seriam então desenvolvimento e meio ambiente duas coisas antagônicas? A proteção ambiental seria, de fato, um empecilho à promoção do desenvolvimento? Ou será que poderíamos pensar em estratégias capazes de conciliar desenvolvimento e meio ambiente? O que seria então desenvolvimento? Como poderíamos definir esse conceito? Essa não é uma tarefa simples. Desenvolvimento possui uma série de significados, todos relacionados ao processo de evolução, crescimento ou mudança de alguma coisa, sempre com uma conotação positiva. Do ponto de vista de um país, estado ou cidade, podemos pelo menos apontar algumas ideias. A mais corriqueira delas, a mais forte, aliás, é a que considera desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. E quando a gente fala de crescimento econômico, a gente tem que atentar para o PIB, Produto Interno Bruto, que consiste em nada mais do que o somatório de todos os bens e serviços finais produzidos ao longo de um ano, em geral, por um país, estado ou cidade. O PIB, calculado em valores monetários, permite a realização de comparações internacionais sobre o tamanho das economias dos países. Entretanto, apesar de sua importância, o PIB não consegue expressar como a renda é distribuída. Assim, um país pode apresentar um PIB elevado e ser internamente profundamente desigual devido à concentração de sua renda. Isso pode ser verificado numa região e mesmo numa cidade. Industrialização é outro termo também associado ao desenvolvimento. Na mesma linha, a urbanização, o progresso material, a capacidade de uma economia gerar empregos, mas sobre a qualidade do desenvolvimento. O PIB e o PIB per capita apresentam limitações. O que sobraria então? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, seria uma alternativa? O IDH ele pauta-se em três dimensões: saúde, educação e padrão de vida ou renda. Em termos qualitativos, de fato, o IDH é melhor do que o PIB, mas ele ainda é incapaz de medir, de apontar, de indicar desigualdades. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Será que o IDH da cidade representa a situação encontrada em todos os seus bairros? Como poderíamos então falar, a partir desses indicadores, em termos de qualidade de vida, níveis de bem-estar? Como definir esses conceitos? São conceitos muito subjetivos. Cada um considera bem-estar ou qualidade de vida de uma forma. É normal também, quando a gente fala em termos de desenvolvimento, da possibilidade de classificar os países como desenvolvidos ou em desenvolvimento. Mas o que seria um país desenvolvido? Um país com uma economia forte? China? Estados Unidos? Um país com uma renda bem distribuída? Talvez algum país nórdico? Um país com IDH elevado, próximo de 1? Mas do ponto de vista ambiental, como é que a gente poderia fazer essa análise? Como é que a gente discutiria em termos de padrões de produção, padrões de consumo,
tecnologias utilizadas. PIB e IDH não mencionam, pelo menos de maneira direta, qualidade ambiental. Seria possível que todos os países em desenvolvimento hoje alcançassem, no futuro, os mesmos patamares dos Estados Unidos, por exemplo, em termos de padrões de produção e de consumo? Do ponto de vista das condições ambientais, o planeta permitiria essa possibilidade? Um ponto importante para a gente também é buscar entender as relações mais básicas entre sistemas de produção e meio ambiente, sobretudo no campo da engenharia. De fato, o trabalho do profissional da engenharia envolve a produção de alguma coisa. Todos somos, de alguma maneira, engenheiros de produção. E aqui, por sistema de produção, eu entendo de maneira muito simplificada qualquer empreendimento, de médio, pequeno ou grande porte. Também de distintos níveis de complexidade. Posso falar aqui de um pequeno restaurante, de um hospital, de um posto de combustíveis, de uma refinaria, de uma usina nuclear, tanto faz. Com isso em mente, para que um sistema de produção possa operar, além de todo o capital humano, além de todo o conhecimento técnico, do ponto de vista ambiental, é necessário a entrada de alguns insumos, como matéria-prima, por exemplo, minério de ferro, energia, combustível, petróleo. E isso para que a gente possa produzir bens e serviços que devem atender pelo menos boa parte das necessidades da sociedade. Entretanto, esse processo ele não acontece com eficiência 100%. À medida em que a gente explora recursos, a gente contribui para a escassez. As perdas energéticas também. A gente pode diminuir, não zerá-las. Isso é um dado, segundo a lei da termodinâmica. Mas é fundamental que a gente invista em medidas de eficiência energética. A geração de resíduos também deve ser diminuída, evitada ou pelo menos controlada, assim como as emissões atmosféricas, o lançamento de efluentes líquidos. Essa figura ela procura sistematizar e destacar o que objetivamente devemos olhar do ponto de vista da engenharia. Quer dizer, a gente precisa resolver que problemas? Pensar em formas de produção que minimizem a escassez, ou seja, eficiência no consumo, no uso de materiais, evitar o desperdício, evitar a geração de resíduos, diminuir, evitar, neutralizar as emissões atmosféricas. Também a mesma coisa, evitar, diminuir, controlar, tratar os efluentes líquidos e estimular medidas de eficiência energética. Do ponto de vista mais tecnicista, a gente pode entender o meio ambiente como fonte de recursos, recipiente de resíduos e rejeitos. Entretanto, é preciso levar em conta que a biosfera possui uma capacidade de carga limitada. Capacidade de carga justamente no sentido de prover recursos e absorver resíduos. Evidentemente que o conceito de meio ambiente é muito mais amplo do que isso, né? A poluição é um problema relacionado à produção. A poluição se materializa fundamentalmente como doenças, como problemas de saúde. Portanto, tem relação com a saúde e com o bem-estar da população. Então, padrões de produção, padrões de consumo possuem um componente técnico o qual podemos interferir e tentar melhorar essa relação, tornar a produção mais harmônica na sua relação com o meio ambiente. A Revolução Industrial foi o principal marco, o principal evento transformador dessa revolução. A partir de então, a vida mudou. Do ponto de vista tecnológico, a gente não precisa comentar muita coisa. Do ponto de vista ambiental, houve um aumento, obviamente, no consumo de combustíveis fósseis a partir daí, por exemplo, a industrialização avançou, a urbanização também.
crescimento populacional, uma taxa exponencial, algo surpreendente e que certamente impactou, pressionou os recursos naturais. Esse é um ponto importante. A gente deve analisar com um certo cuidado. De fato, quando a gente olha para essa figura com projeções da ONU, nos últimos 12 mil anos, até 2100, a gente verifica que a curva, na horizontal, ela quase se verticalizou num curto espaço de tempo, considerando esse intervalo. Dos anos 1950 até agora, projetando até 2100, a gente verifica também um crescimento que é, sim, surpreendente. A gente sai lá de 1950, os 2 bilhões e meio, algo um pouco acima disso, para 2020, 2025, a gente está chegando, superando a casa dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mas a gente não pode cair naquele raciocínio simplista de achar que a culpa de tudo é porque existe muita gente na Terra. Não, é mais uma questão distributiva do que propriamente da quantidade de pessoas. É claro que a gente precisa mudar, incorporar outros hábitos de vida, novas formas de desenvolvimento, de estilos de desenvolvimento, novos padrões de produção, novos padrões de consumo, problemas ambientais. Os principais, a escassez de recursos, poluição e problemas de saúde, desastres tecnológicos, existem os desastres naturais. A gente pode classificar os problemas também como locais e globais, que requerem abordagens específicas. Nem sempre a questão ambiental foi uma questão de interesse público. É uma preocupação basicamente recente, a partir dos anos 70, que se fundamenta numa crítica ao modelo de desenvolvimento que era pautado sobretudo no paradigma do crescimento econômico, desconsiderando qualquer preocupação com o esgotamento de recursos e com os efeitos nocivos relacionados à poluição. Em 1972, por conta de vários alertas, vários estudos, vários relatórios internacionais, foi possível a realização da Conferência de Estocolmo, um marco. Pela primeira vez, no âmbito das Nações Unidas, foi realizada uma conferência para discutir meio ambiente. A partir dessa conferência, muitos desdobramentos importantes podem ser listados. Um deles é, no âmbito da ONU, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Muitos países também passaram a incorporar políticas nacionais de meio ambiente. O Brasil, por exemplo, só em 1981 promulgou a sua Política Nacional de Meio Ambiente. Enfim, isso mostra que a questão ambiental hoje se encontra institucionalizada. Em 1987, um outro momento importante, o lançamento do relatório Nosso Futuro Comum, no âmbito da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse relatório ele se destaca justamente porque ele sistematiza, ele apresenta e ajuda a consolidar o que a gente entende hoje como desenvolvimento sustentável. Segundo o relatório Nosso Futuro Comum, significa aquele capaz de atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas. E aí ele traz alguns conceitos: necessidades, limites e relação intergeracional. Como que a gente pode definir o que seriam essas necessidades a serem atendidas? Como que a gente poderia pensar em limites para as nossas necessidades, de maneira a não comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas? Como que a gente estabelece esse diálogo, essa relação intergeracional? Que valores nortearão as futuras gerações? Na prática, é muito difícil estabelecer critérios objetivos para que a gente pudesse viabilizar o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele se pauta em 3 dimensões principais. A social, é preciso haver inclusão social. O desenvolvimento sustentável não é contra o crescimento econômico. Ao contrário, ele procura readequar a estratégia de crescimento econômico, incorporando a preocupação ambiental e a preocupação social. A dimensão ambiental também não poderia faltar. Proteção ecológica. E a ideia é que essas 3 dimensões estejam no mesmo patamar. Nenhuma deve se sobrepor à outra. Na prática, dificilmente isso acontece. A gente sabe qual é a dimensão
que prevalece. E para que a gente alcance o desenvolvimento sustentável, é preciso assumir um compromisso entre três polos, três segmentos da sociedade. Os governos, por meio de políticas públicas, empresas que devem participar ativamente, incorporando esses valores, propondo iniciativas, é fundamental esse diálogo, e a sociedade civil, fazendo sua parte. E aí o termo sustentabilidade. Na prática, muita gente confunde ou associa sustentabilidade como sinônimo de desenvolvimento sustentável. Eu penso de outra forma. Acho que sustentabilidade é um paradigma mais amplo. O desenvolvimento sustentável, no caso, seria uma proposta para tentar viabilizar a sustentabilidade. E sustentar tem a ver com manter em existência, prolongar. Prolongar o quê? A nossa existência na Terra, a nossa capacidade de continuar produzindo e consumindo na Terra. Daí a importância de buscar sempre essa relação com padrões de produção e padrões de consumo. E aí alguns fatores têm o potencial de contribuir para mudanças favoráveis ou contrárias. O tipo de tecnologia, o padrão tecnológico, a economia, os estilos de desenvolvimento adotados, a incorporação ou não da dimensão ambiental como uma preocupação importante para pautar as decisões sobre o que produzir, o que consumir. E as dinâmicas populacionais, tendências de crescimento, consumo, uso de recursos, relação com a natureza. E agora uma provocação, o termo sustentabilidade. Porque na verdade não existe uma única proposta que defina o que seja ou como possa ser alcançada a sustentabilidade. A gente pode tentar enquadrar em dois extremos. O primeiro, mais cético, é o do tecnocentrismo. Ele possui uma fé acrítica na tecnologia. Portanto, pauta-se no otimismo tecnológico, na capacidade da inovação tecnológica frente à iminência de escassez de um recurso, produzir um substituto, produzir um insumo artificial capaz de substituí-lo, diferentemente do ecocentrismo, que reforça, destaca os limites da natureza, que coloca os limites da natureza acima da economia, acima da tecnologia. E, portanto, pauta-se o paradigma da complementaridade. Os insumos naturais e não naturais seriam complementares e não substitutos. Enfim, esse é um debate até mais filosófico, mas é interessante para a gente entender que quando a gente fala de sustentabilidade, pelo menos a gente verifica 4 correntes, desde a muito fraca até a muito forte, desde a mais próxima do tecnocentrismo até a mais próxima do ecocentrismo. Qual seria a sustentabilidade mais correta? Não sei, não é essa a questão. É apenas apontar a existência de várias possibilidades, que na verdade é um conceito em disputa. E isso vai influenciar, por exemplo, como a gente projeta, como a gente produz, que solução a gente propõe, enfim, né? São as condições de contorno do nosso trabalho. Na aula de hoje, eu gostaria só de fazer essa pequena introdução e espero que vocês também leiam o texto complementar e participem da atividade proposta na nossa plataforma. Em caso de dúvidas, por favor, entrem em contato e espero vocês na próxima aula. Até mais!